Então, nossa live de hoje, a gente vai falar sobre motivação, como a gente pode motivar a criança a aprender, né, a cooperar, a melhorar. Então, a motivação que vai envolver em todas essas esferas, tá? Desde a melhora até a cooperação. Mas para a gente falar de motivação, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês sejam bem sinceros. Vocês fazem tudo o que vocês gostam no dia a dia, na rotina? Tudo que vocês precisam fazer ou têm que fazer, tudo vocês gostam de fazer? Provavelmente não, né? Nem tudo que eu faço também no meu dia a dia eu também não gosto, mas eu tenho que fazer, né? E eu quero saber de vocês. Vocês fazem tudo que vocês gostam? Não, né? Ninguém, na verdade, não tem como. Só se essa pessoa realmente ela, ela for uma multimilionária ou um multimilionário e que tem a possibilidade de bancar e contratar pessoas que vão fazer tudo que ela não gosta de fazer. Mas que mesmo assim, essa pessoa ainda vai fazer algumas coisas que ela não gosta, né? Por uma questão de saúde, ou por conta, ou por uma orientação médica. Então, eu acho que é praticamente impossível a gente fazer tudo que a gente quer e deixar de lado as coisas que a gente não gosta. Por que eu pergunto isso para vocês? É claro que nem tudo a gente gosta de fazer e nem tudo é possível a gente descartar, colocar de lado e fazer só o que a gente gosta. Mas tem maneiras da gente fazer o que a gente não gosta, mas que seja de uma forma mais leve, né? E que a gente se sinta um pouco mais motivada a executar essa determinada coisa, essa atividade. E aí entra o ponto da motivação, tá? Eu confesso para vocês, tem duas coisas na minha vida que eu realmente, assim, uma eu já superei do não gostar, e hoje eu adoro, gosto muito de fazer, mas no início eu não gostava de fazer. E tem uma outra que eu continuo não gostando, mas eu consegui atenuar os, os efeitos negativos, as sensações negativas dessa determinada coisa. A primeira delas é fazer mercado. Eu odeio fazer mercado. Quem é que gosta de fazer mercado? Porque eu odiava, na verdade. Hoje eu amo. Mas no começo eu odiava ir para o supermercado fazer mercado, fazer feira. Tinha uma coisa que era pior para mim, assim, na semana, era ter que ir para o supermercado fazer mercado. Eu acho que deve ter algumas pessoas aí também que não gostam. E como eu via que era uma necessidade, óbvio que eu não ia passar fome em casa e eu precisava fazer mercado. Pois é, Patrícia, hoje eu gosto, tá, gente, de fazer, mas no início eu odiava. Para mim fazer compras assim era uma tortura. Eu ia mesmo porque eu precisava me alimentar. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, né? Como que eu posso transformar esse momento que para mim não é agradável, é uma tortura, em algo que seja positivo? E aí eu comecei a fazer novas associações a esse mercado, né? Essa atividade que faz parte da rotina, da minha rotina. E eu comecei a fazer associações. E eu fui para. Antes eu fazia mercado num um mercado um pouco maior. Isso me incomodava, porque as coisas eram muito longe, aí eu achava que, tipo, era muito cansativo, era um saco para mim. Eu comecei a ir para um supermercado específico, né, que é menor, e eu consigo ter acesso mais rápido, fazer mais rápido. E ele tinha um espaço, tinha não, tem, né, um espaço que é um espaço de lanches, então você pode comer uma tapioca, pedir um café, tem parte de sushi, tem lanches. E aí eu pensei, que tal se eu começasse a fazer alguns lanches, tomar um café? Uma coisa que eu amo fazer é tomar café. Adoro café. Amo. Eu tô tentando, inclusive, eu já diminui bastante, porque eu tomava muito café.
e eu reduzi a cafeína na minha vida, mas eu adoro tomar café. E aí eu comecei a fazer esses passeios, né? Esse momento do mercado em algo que eu associando a algo que eu gostava, que era tomar um café, às vezes comer uma tapioquinha que eu gosto. E aí pedia uma tapioca, tomava um café, às vezes nem comia nada, mas só tomava um cafezinho. Para mim, aquele momento de sentar e tomar o meu café já era o momento que eu virava a chave daquele mercado, sabe? É como se fosse a energia que eu precisasse para que eu pudesse fazer as compras. E assim eu fui fazendo e fui repetindo esse comportamento várias vezes, né, durante alguns meses, para sentir como era que eu ia percebendo esse mercado. Curiosamente, né, porque eu não sou boba nem nada, eu fiz isso proposital, né, eu quis fazer novas associações no meu cérebro para que ele entendesse que, ó, ele mandasse uma mensagem para mim dizendo assim, olha, o supermercado é até legal, você vai tomar seu cafezinho, você vai relaxar um pouquinho. E aí eu fiz isso com o meu cérebro, né? Eu comecei a fazer novas associações neurais, associando aquilo que eu não gostava a algo positivo. E durante alguns meses isso foi me estimulando e eu percebia que eu tinha vontade de fazer mercado. Então, antigamente, né, eu falava que eu sempre enrolava para fazer mercado. Então eu tentava comprar o máximo para postergar, né, e evitar estar indo com frequência ao mercado. E chegou um momento que eu arranjava desculpas para ir ao mercado fazer compras. E até meu marido brincava, mas você não comprou tal coisa tal dia? E aí eu, não, mas eu tô precisando de tal coisa, porque realmente eu comecei a ter prazer de fazer compras. E eu gostei, eu comecei. E aquilo que antes eu não gostava, né, que era olhar os produtos, né, hoje eu amo. Eu tenho o maior prazer e eu faço com a maior calma do mundo e para mim se tornou algo relaxante, tá? Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Que para que a gente se motive, a primeira coisa que a gente precisa ter para se motivar é que aquilo que a gente está fazendo seja, no mínimo, agradável. No mínimo, ou um pouquinho agradável, tá? Aí entra um outro exemplo, né? O meu segundo exemplo, que eu falei para vocês que tinham duas coisas. Uma eu já superei, e a minha outra coisa é lavar louça. Tem muita gente que ama lavar louça, é terapêutico e relaxa. Para mim, gente, não é nem um pouco relaxante. Para mim, lavar louça é algo que nem é quase uma tortura, sabe? Quando alguém está apertando o meu juízo. Então, eu confesso que lavar louça para mim é muito difícil. E aí, o que é que eu fiz? Eu também não sou boba, já sou muito esperta. Eu começo a fazer associações positivas no lavar louça. O lavar louça para mim se tornou agradável como o supermercado? Não, ainda não, pode ser que nunca se torne. Pode ser que nunca eu sinta prazer de lavar louça. Mas eu comecei a fazer relações positivas ao lavar louça. Então eu pensei, o que é que eu tenho, o que é que eu posso fazer, que eu gosto de fazer, e eu posso associar esse momento de lavar a louça. E eu pensei, olha, eu posso ouvir uma música, eu posso colocar um fone de ouvido, enquanto isso colocar uma playlist que eu gosto e escutar música enquanto que eu tô lavando. Gente, isso fluiu. Eu comecei a lavar essas louças e a louça foi lavada tão rápida que eu nem percebi o quanto eu estava tão focada na música, eu estava tão focada prestando atenção ali na letra da música, na música, que a louça eu fui fazendo no automático e foi, quando eu percebi, já foi lavada. Então, né, isso para mim funcionou. E aí eu comecei a utilizar essa estratégia para tentar suavizar esse momento, né, que para mim é ruim de lavar louça, para se tornar menos chato, tá? E aí eu tô tentando fazer essa associação já durante muito tempo. Provavelmente eu não vou gostar como eu gosto de fazer mercado, mas confesso que o lavar louça para mim não é mais tão negativo quanto era lá atrás no início, quando eu não fazia uma associação, tá?
Então, o que eu quero passar para vocês? Que para que a gente se motive a fazer algo, o ideal é que a gente consiga e tente fazer novas associações daquela atividade, novas conexões neurais, novas sensações, né? Sensações positivas, percepções positivas, para que aquilo seja um pouco mais agradável de ser executado, tá? Então, com as crianças, né? Eu vou colocar aqui meu caderninho aqui na frente para eu ir acompanhando os pontos. Eu costumo dizer que com as crianças é da mesma forma. A gente pode fazer isso com a gente, como eu faço isso comigo, né? E vocês podem fazer com vocês também, ajudar aí a fazer novas associações, né? Associações mais positivas com alguma coisa que vocês não gostam de fazer. E com as crianças que têm uma resistência para fazer algo, que não sente motivação para fazer algo. A gente pode pensar em estratégias de associar aspectos positivos naquela atividade. Igual a questão do supermercado, igual ao lavar a louça. E como que a gente pode fazer isso? Com a criança a gente pode propor brincadeiras. Isso vai também se tornar mais motivador dessa criança cooperar. A gente pode, né, explicar o propósito daquela atividade e flexibilizar para que essa atividade seja realizada, mas também seja realizada do jeitinho dessa criança. Claro que sim, que não envolva nenhum prejuízo de higiene ou de saúde nessa criança, mas a gente pode também flexibilizar esse processo e essa atividade para que seja um pouco mais atrativo para essa criança. Ou seja, propiciar uma aprendizagem mais leve, mais divertida e que gere um interesse para a criança, que gere uma vontade de fazer, tá? Aquilo, executar aquilo. Ou até mesmo que, assim, mesmo que ele não tenha, né, não tome gosto de executar aquela atividade vai se tornar menos chata, menos cansativa, menos desgastante, igual como é a louça para mim. A louça para mim hoje não é tão chata quanto antigamente. Ela foi muito chata. E eu associei coisas positivas. O supermercado, que antes era algo muito negativo também, hoje já é algo muito bom. Eu gosto de fazer, né? Eu tenho prazer de fazer o mercado. Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é promovam, né, atividades que sejam mais atrativas, que motivem essa criança, que essa criança ela tenha vontade de executar. Ou que pelo menos, se ela não tiver vontade, se ela não tiver vontade, ela que pelo menos leve de uma forma mais tranquila, mais suave, né? A mesma coisa, eu vi tem gente falando aqui, fiz associação positiva com meu filho de 5 anos, estudar todos os dias as sílabas. Ele vai ganhar minutos no tablet e hoje eu vou estudar muito feliz. Gente, a mesma coisa vale para os estudos, né? Muita gente pergunta, cara, como é que eu faço para estimular meu filho para os estudos? Infelizmente, as nossas escolas, elas acabam desenvolvendo nas crianças uma certa resistência, né? Ao invés de propiciar uma vontade de estudar, uma vontade de aprender, elas vão diminuindo essa vontade, vão acabando com essa vontade dessa criança de estar ali presente e aprender. E como é que a gente pode estimular mais o aprendizado? Fazendo também associações nessa criança com aspectos positivos do dia a dia, inclusive. Fazer relações daquilo que ele aprende com aquilo do dia a dia. Se ele está aprendendo a somar, se ele está aprendendo os números, a gente pode fazer relações, isso no dia a dia da criança, quando ele vai comprar alguma coisa, e aí você vai dar o dinheirinho para ele, e ele vai entender o valor, quantidade de moedas, tentar inserir ao máximo. Além do que, inserir brincadeiras. Hoje nós temos um leque de possibilidades e de jogos educativos que ajudam essa criança a se aproximar, né, mais do conhecimento de uma forma mais leve, sem aquela coisa de sentar e ter que decorar ou ter que ler. A gente pode propiciar o desenvolvimento também através de brincadeira. Inclusive, o aprendizado ele é muito mais favorecido através de brincadeiras. Então, se você consegue mesclar
né? O que essa criança aprende na escola e reforçar em casa através de brincadeiras, através de algo mais didático, mais ilustrativo, essa criança ela tende a fixar muito mais o conteúdo, muito, 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 muito mais. Muito mais do que ela simplesmente sentar e ler, estudar e passar, né? Então, por isso que eu falo muito que quanto mais a gente faz essas relações, mais essas crianças se desenvolvem. Ok? Vamos lá para outro ponto. O outro ponto que eu trago para vocês é que, normalmente, os pais, né? Não vou falar só os pais, mas o ser humano em si foca muito no que precisa melhorar. Foca muito no defeito, foca muito nos aspectos negativos, né? E o ser humano tem essa tendência de sempre olhar para o lado ruim e uma dificuldade de olhar pelo lado bom. E isso a gente vê também nas crianças, né? Normalmente, quando eu atendo nos atendimentos na clínica, quando eu vou fazer a anamnese com os pais, e eu pergunto assim a respeito da criança, existe um foco enorme nos aspectos negativos desse filho, dessa criança. E os aspectos positivos sempre são colocados como se fosse o último de último plano, sabe? Aquela coisa assim, é o último dos últimos adjetivos e características daquela criança. E eu percebo essa supervalorização que os pais dão aos aspectos e às falhas, o que precisa ser melhorado. Todo mundo tem falha, todo mundo precisa melhorar algum ponto, seja criança, seja um adulto, um idoso, qualquer pessoa. Todo mundo tem algo a melhorar. E eu percebo que na educação, muitos pais, não todos, eles, eles supervalorizam aquilo que a criança ainda não conseguiu adquirir, né? E não reconhecem aquilo que a criança tem de potencial e que tem de positivo. E essa falta de reconhecimento atrapalha também na motivação. Ninguém se motiva se sentindo pior. Ninguém se motiva se achando uma pessoa péssima, achando que faz tudo errado, achando que não é um bom filho, achando que só erra, que só faz birra, que não sabe compartilhar, que é um menino egoísta. E aqueles vários rótulos que às vezes a gente escuta, né, com a ideia de que isso vai motivar o outro a melhorar. Porque muita gente pensa da seguinte forma: a lógica de muitas pessoas é assim: eu vou falar o que essa pessoa tem de ruim para que ela pense e melhore esse aspecto negativo. Só que não é bem assim que funciona a nossa mente. Quando as pessoas elas só apontam o nosso lado ruim e elas não reconhecem nada que a gente tem de bom, ou reconhecem, mas é muito raro, é muito mais evidente os aspectos negativos, é muito mais forte apontar esses aspectos negativos, isso tende a murchar qualquer ser humano. A gente não se motiva. Poxa, se aquele outro já tem essas características tão determinadas sobre mim, o que me faz, o que me motiva a fazer diferente? Se isso já está tão enraizado, isso já a pessoa já sabe que já diz que eu sou assim, então pronto. Sabe aquela história de dizer, ai fulano, ave fulaninha é tão egoísta, não divide nada com a irmã. Rotula e resume a criança naquilo. Essa criança, se você quer que essa criança compartilhe, seja uma criança mais generosa, compartilhe, você tem que fazer o contrário. Você tem que reconhecer os pontos positivos, né? Você tem que reconhecer, se ele tem dificuldade de compartilhar, seja mais observadora, o observador, e veja em que situações, às vezes, bem isoladas, ele compartilhou de uma forma sutil e você nem foi ali reconhecer aquele comportamento, nem reconheceu aquele comportamento, nem pontuou aquele comportamento, nem disse para a criança que falou: olha, filha, eu percebi que naquela hora você deu a pipoca para sua irmã, sabe? Então as pessoas, elas normalmente elas olham e evidenciam tudo que tem negativo. Às vezes aquela criança ela já está tão rotulada como egoísta ou como qualquer outro rótulo, que no dia que ela não no dia que essa criança não dividiu a pipoca com a irmã, aí você confirma a teoria que criou na sua cabeça. Aí você fala assim: olha, tá vendo? Não tem jeito esse menino é egoísta demais, não divide nem a pipoca com a irmã. E aí você reforça isso para a criança e reforça isso na sua mente. Agora, se você pega comportamentos que são sutis dessa criança,
E as crianças, elas vão demonstrar alguns comportamentos, né, sutis e às vezes passa despercebido, porque normalmente a gente quer focar naquilo que precisa melhorar. E a gente não entende que primeiro a gente reforça aquilo que essa criança tem de positivo e pelos caminhos e pelas beiradas, né, devagarzinho a gente vai moldando e ensinando aquilo que precisa ainda ser melhorado, tá? Então, nunca rotule uma criança. Nunca. Rotular uma criança é um crime. Eu não estou dizendo que é um crime de uma forma judicial, mas é um crime para o psicológico dessa criança. Se você determina que essa criança é egoísta, que essa criança ela é chorona, ela é birrenta, ela é malcriada, ela é isso, ela é aquilo, qual é a motivação que esse menino tem de querer provar o contrário se você já disse que ele é assim? Ele é assim e acabou. E aí entra um outro ponto que é muito importante a gente ter atenção, é a gente sempre focar mais no comportamento do que na própria criança. Ou seja, se a criança tem atitudes, né, que indicam, né, às vezes um egoísmo, indica de alguma forma que essa criança ela não tem uma dificuldade de compartilhar, olhe como um comportamento. Então, ao invés de você dizer para a criança que essa criança é egoísta e que na verdade não, a gente não define ninguém por conta de comportamentos isolados, ainda mais uma criança que está em seu desenvolvimento, a gente pode falar, poxa, a gente pode, fulaninho, a gente pode ser generoso com o outro, vamos tentar dividir a pipoca, né? Então a gente traz aspectos do que a gente pode melhorar e nunca trazendo aspectos e casando e colando como um adesivo nessa criança, como se fosse uma característica que ele precisa melhorar e achando que o rótulo vai estimular, vai impulsionar essa criança a ter uma outra atitude. Não impulsiona ninguém, inclusive não impulsiona nem adulto. Se você for todo o tempo rotulado de alguma coisa, qual é o intuito que você tem de fazer diferente? A pessoa já tem um conceito fechado seu, tá? E é o ponto que você vai chegar e falar assim: ah, fulano já disse que eu sou assim, nada que eu faça o contrário vai mudar a opinião, porque ele já disse, já determinou, já bateu o martelo, sou desse jeito, ponto final. Não é à toa que tem tantos adultos, né, que foram rotulados durante a infância, que eles internalizaram conceitos, crenças limitantes, né, crenças centrais sobre si mesmos. Então, outra coisa que eu vejo uma frequência, pessoas falando assim, eu sou desorganizado, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. E eu pergunto, por que você acha que você é desorganizado? Não, desde pequenininho, minha mãe e meu pai sempre disseram que eu sou desorganizada e hoje eu sou mesmo, deixo tudo bagunçado, minha esposa fala a mesma coisa. Óbvio, se ele internalizou essa característica dentro dele, né, eu sou desde pequenininho assim, eu escutei que eu sou assim, eu fui reforçado assim, minha esposa também diz que eu sou assim, e pronto, eu vou ficar aqui, nesse modelo. E é somente um comportamento que pode ser mudado? Pode. Ele vai ter mais dificuldade? Sim, porque cada um tem uma personalidade, uma forma de ser, tá? Algumas pessoas vão ter mais facilidade de serem mais organizadas, de ser mais organizada, outras pessoas vão ter mais facilidade de ser desorganizado pelo próprio temperamento, pela própria personalidade, porque nunca ninguém é igual a ninguém. Mas são comportamentos. Comportamentos a gente trabalha em cima. Se essa desorganização está sendo prejudicial, a gente foca em cima dessa desorganização, tá? Então vamos lá. Ui! Deixa eu apertar num botão aqui que eu. Pronto. Ok, gente. Tá claro? Então vamos lá. Deixa eu ver que eu me perdi aqui nos pontos. Outra coisa bem relevante aqui que eu trago para vocês é que a gente, né, nós temos o hábito de focar muito em resultado, né? Isso, de uma certa forma, motiva quando a gente acerta, né? Então é motivador
quando a gente faz alguma coisa, a gente tenta e a gente tem um resultado, e isso, ó, é legal, a gente se sente motivado. Mas quando a gente não acerta, e aí? Quando a gente não acerta alguma coisa, normalmente a gente não se sente motivado, não é verdade? Quando a gente tenta, e aí o negócio não sai do lugar, não consegue, a gente começa a perder a nossa motivação. E começa, ó, desanimar e desanimar. E aí vai ter gente que vai fazer o quê? Vai desistir, né? Vai dizer, não, isso daqui é muito difícil, não, isso daqui não é pra mim, não. Não, esse negócio não é pra mim, não. É pra Maria, mas pra mim não é, não. Então, por que que isso acontece? Por que que algumas pessoas, elas desistem, outras não? E isso está relacionado com justamente a motivação. Porque a motivação, ela deve ser de dentro para fora, né? Ela deve ser intrínseca. Então a motivação deve vir de dentro para fora e não de fora para dentro, que é a extrínseca. E para a gente focar na motivação, ao invés da gente focar em resultado, a gente foca no processo, no esforço. Ou seja, mesmo que essa pessoa ela não obtenha o sucesso e o resultado que ela estava almejando, que ela estava desejando chegar, né, no ponto que ela queria chegar, mas ela focou no processo. Ela estava focada no passo a passo, ela estava motivada a ter um melhor resultado, ela estava motivada a se desafiar. Então, se a pessoa ela é motivada no processo, e se esse resultado vier negativo ou não, ela pode até se desmotivar por algum momento, claro. Mas essa desmotivação, normalmente ela não vai, assim, provavelmente não vai ser uma motivação que vai paralisar esse sujeito, que vai deixar que esse sujeito tente mais vezes, que esse sujeito pense em alternativas, né? Tente solucionar o porquê que não está dando certo. Porque a gente precisa motivar essas crianças a serem esforçadas, não no resultado. O resultado é uma consequência, um resultado pode dar certo, pode não dar certo, mas o mais importante é o esforço dessa criança. E a mesma coisa que vale na questão do estudo, né? Que algumas mães e uns pais ficam super chateados com nota, né? Ai, fulaninho tirou 5, fulaninho tirou 4, fulaninho tirou 3. Essa criança se esforçou? Se ela se esforçou, você tem que focar nisso. E aí o foco que você vai ter que dar para essa criança você se esforçou, meu filho, a gente precisa ver o que a gente precisa o que a gente precisa melhorar para que esse esforço cada vez seja maior, para que você consiga melhores resultados, tá? Então, foquem no esforço, porque é muito mais rico, né? Vocês vão conseguir que essa criança ela se sinta motivada a tentar. Muitas vezes, infelizmente, muitas vezes a gente pode até se esforçar bastante e não ter o resultado satisfatório. Isso é fato, né? E a motivação a gente está justamente no buscar, nesse buscar de um resultado, no nosso esforço, o que a gente pode fazer diferente, né? O que a gente pode mudar para conseguir aquele objetivo que a gente tanto almeja. Então, essa é a dica que é valiosa. Foquem sempre no processo, no esforço da criança, do que no resultado. Quando vocês estiverem assim com a língua coçando para focar no resultado da criança, meu Deus, que cama maravilhosamente bem feita, ou que tarefa maravilhosamente bem feita. Vocês vão focar, filho, eu percebi o seu esforço quando você fez a sua tarefa, eu percebi a sua dedicação. Olha o resultado da sua atividade, como que ficou, né? Olha, meu filho, eu percebi o seu esforço quando você ajeitou a cama, quando você puxou aqui o lençol. Muito bem, filho, você é muito disciplinado, você é muito organizado, você conseguiu organizar a sua cama. E aí você vai focando no processo do que no resultado. Então você tenta evidenciar. Você pode elogiar o resultado? Pode. Eu não estou falando aqui que é proibido, não, tá? Eu vou fazer logo assim, colocar em caixa alta. Não é proibido. Não tem nenhum, não existe nada que proibido falar que o negócio está bem feito. Não existe isso, tá? Você
Pode elogiar o resultado? Pode, mas tente focar muito mais no esforço e no processo do que no resultado, tá? Foque muito mais. Então, vou repetir: foque no processo, foque no esforço, mais do que no resultado. Mas você pode focar no resultado em alguns momentos, sim. Não faz mal, não vai trazer prejuízos nenhum, isso não é um crime, não é nada de ruim, não. Tá certo? Ok. Outra coisa que é interessante, né? E que traz também um ponto que eu coloquei aqui, que traz um gancho lá no início que eu falei, que a gente precisa valorizar, né, os avanços da criança e reconhecer os avanços da criança. Então, a gente tem um olhar mais, eu não vou dizer clínico, né, mas um olhar mais sensível para tudo que essa criança ela já tem de positivo e a gente reforçar isso que ela já tem de positivo, ou seja, reforçar e potencializar as qualidades. Os defeitos que ela tem, que você tem, que todo mundo tem, a gente vai aos pouquinhos, né, mostrando outros caminhos, focando em soluções, com estratégias de foco em soluções, para que essa criança ela consiga melhorar aquilo que ela precisa melhorar, tá? Então, tente reconhecer e ter um olhar mais sensível de reconhecer os avanços, reconhecer as qualidades. Se essa criança ela tem uma dificuldade de dividir, de compartilhar, e ela dividiu uma bala, ela dividiu uma pipoca, reconheça. Isso já é um avanço. Por mais que durante os outros 10 dias ela não dividiu nada, mas em uma hora ela fez um comportamento e ela teve um comportamento que era o que tanto você esperava, que era tanto que você deseja que o seu filho consiga realizar. Então, esse reconhecimento faz com que também a criança ela se motive, tá? E como é esse reconhecimento? É sempre você falar: olha, filho, eu percebi que naquela hora você fez isso. Eu vi, a mamãe viu que você fez tal coisa. Sempre coloca com frases de que você viu, né? De que você observou. Sempre com uma linguagem, uma comunicação de que você está observando as atitudes, que você está vendo os comportamentos dessa criança, tá? E uma outra coisa que eu acho também importante é quando a criança, né, a criança se depara com algo que é desafiador para ela, que é difícil, que é novo, né, que ela ainda não tem prática ainda e que requer um treino para ela desenvolver uma prática, uma segurança maior, né, naquela atividade, a gente pode criar, que eu acho isso super interessante da gente motivar as crianças, né, a não desistirem, a tentarem, é a gente adaptar alguns desafios da criança, criar, criar oportunidades para que essa criança obtenha o sucesso naquela atividade. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Vamos supor que essa criança ela tenha, pronto, ela tem uma dificuldade de quebrar um ovo e colocar numa panela. Vou trazer um exemplo bem que veio o primeiro exemplo na minha cabeça. Quebrar o ovo e colocar na panela, na frigideira, sei lá. Essa criança tem muita dificuldade. O que você pode fazer? Você pode adaptar esse quebrar o ovo, né? Você criar uma oportunidade para que ela consiga ter o sucesso de colocar o ovo naquela frigideira, naquela panela. Então você pode, por exemplo, quebrar para ela e já deixar o ovinho ali na casquinha que ela só puff, e vira na frigideira. Então ela já conseguiu colocar o ovo ali. Ou então ela só pode quebrar ali, bater o ovo e ela te dá, e você vai e coloca lá na frigideira ou na panela. Entendem? Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente vai adaptando para que essa criança ela obtenha um sucesso aos pouquinhos. Então, a gente vai propiciando e facilitando para que ela consiga e obtenha aquele sucesso. Né? Um sucesso naquilo que ela tem mais dificuldade ou naquilo que ela não se sente motivada a realizar, que ela não gosta de fazer. Então, você pode propiciar, né, facilitar
esse processo para que ela tenha sucesso e ela se sinta mais confiante de executar, tá? Então, gente, criar oportunidade de sucesso ajuda também na motivação. E criar oportunidade de sucesso é adaptar de acordo com a idade da criança e de acordo com as necessidades dessa criança, né? De acordo com a mobilidade, a praxis, né, fina, grossa dessa criança, ou seja, a habilidade motora dela. Então, a gente vai adaptando. Isso motiva a criança a fazer, né? A mesma coisa com relação ao estudo. A gente vai adaptando e motivando alguns assuntos para que ela obtenha sucesso, para que ela consiga entender e ela consiga encontrar uma resposta, ela consiga compreender o que ela está estudando, o que ela está aprendendo, e esse facilitar entram aí estratégias, né, didáticas, estratégias pedagógicas, para que essa criança, que a gente consiga, né, que ela obtenha um sucesso, que é aprender aquilo que ela está querendo e que ela está tendo dificuldade de aprender, tá? Então, como vocês viram, eu falei sobre, já deu o nosso tempo, eu falei sobre palavras de incentivo, né? Vou recapitular aqui todos os pontos que eu falei, que eu trouxe para vocês. Eu falei sobre palavras de incentivo, né? Da gente fazer, a primeira coisa, inclusive, foi da gente fazer associações, né? Associações neurais com essa criança, novas associações, associações positivas para que essa criança seja mais, né, ela leve de uma forma mais tranquila, ou que ela passe a gostar daquilo que ela está fazendo. Eu falei sobre reconhecer os avanços da criança, não rotular a criança negativamente. Contrário, a gente vai sempre olhar para essa criança, olhar o que ela tem de qualidade, evidenciar essas qualidades. E aquilo que ela precisa trabalhar, a gente vai trabalhar tentando ter um olhar mais sensível das necessidades dessa criança. No dia que ela consegue, a gente reconhecer aquilo, a gente dizer que a gente observa, que a gente viu, né? O quanto foi legal aquele comportamento, aquela atitude, tá? Que mais? Falei sobre. E a última coisa que eu falei foi criar oportunidade de sucesso para que essa criança sinta motivada a fazer e cooperar, tá? Tem uma pessoa que fez uma pergunta, que foi que falou aqui, eu tava olhando como fazer. Deixa eu ver aqui. Como fazer com que essa rotina aconteça diariamente? Porque no início é novidade, mas depois. Gente, eu dou várias dicas de rotina aqui, de cooperação de rotina. Aqui no perfil, já fiz lives sobre. Inclusive, eu já fiz lives, não foi nem só uma, sobre cooperação, tá? E questão de rotina. Mas se eu pudesse te dar, e eu vou te dar uma dica, né, para que as coisas aconteçam diariamente. Olha, acontecer diariamente não cria expectativa de que você vai criar um robô, porque o seu filho não é robô, ele nem todo dia ele vai estar afim de cooperar, nem todo dia ele está afim de fazer aquilo que precisa ser feito. Igual a gente, nós, adultos também, que tem dia que a gente não está afim. Só que a criança, ela ainda não entende muito bem a determinadas coisas que mesmo não afim, precisa ser feito, certo? Então a gente precisa primeiro entender também dessa imaturidade. Mas se tem uma estratégia que eu gosto muito, né, da questão da rotina, é um quadro da rotina. E o quadro da rotina não é você fazer um quadro para a criança, é você fazer um quadro com a criança, que é muito diferente. Tá? E a gente utiliza não como um quartel que a gente coloca um quadro, coloca a rotina e manda a criança obedecer e seguir todas as atividades da rotina. Não é bem assim que funciona. O quadro da rotina ele é montado com os pais, tá? E tem várias formas de montar esse quadro. Tem vários formatos, você pode inventar um formato, mas o importante é você colocar rotina, manhã, tarde, noite, todas as atividades que essa criança ela tem para fazer, principalmente aquelas atividades que ela tem mais dificuldade de fazer. E aí, quando você faz o quadro da rotina com a criança, ou seja, a criança ela vai estar muito mais à frente
no montar desse quadro do que você. Então você vai estar do lado dela só, né, reparando ali, né, cortando as arestas que precisam ser cortadas. Ou seja, você vai sempre perguntar para a criança: filho, qual é o horário que você acorda? Tal horário. E o que você faz? O que a gente faz na hora que acorda? O que a gente faz depois do almoço? E a partir daí, você vai montando com a criança o quadro, tá? E o quadro pode também ser feito de várias formas. Pode ser feito com fotos da criança executando a atividade, pode ser feito com a criança escrevendo cada atividade da rotina, pode ser a criança desenhando, pode ser figurinhas da internet que você bota com figurinhas de crianças executando a atividade. Pode ser de qualquer jeito, tá? A melhor forma que você acha que seu filho vai ficar mais estimulado a cooperar. E aí você monta o quadro da rotina e o quadro da rotina para ele vai ser como se fosse uma ferramenta lúdica. Ou seja, é ele que montou, ele que fez. Então, você flexibilizou alguns horários. Se ele vai dormir 7 horas, 8 horas da noite, né? E quando você pergunta, filho, qual é o horário que você dorme? 8 horas, sei lá, 7 horas. Ah, tá, então vamos colocar aqui o horário. E aí você quer colocar aqui às 7 ou você quer colocar até às 7h05, às 7h10, qual horário que você quer? Você dá a oportunidade também dessa criança decidir algumas coisas, sabe? Dentro do que é possível flexibilizar para aquela criança. E aí essa criança ela vai se sentindo mais dona de si, mais motivada a cooperar, tá? A rotina, as atividades que ele precisa cooperar. E aí você vai utilizar o quadro da rotina durante. Eu estou dando uma ferramenta, mas também tem outras formas de motivar a criança, tá? Mas essa que eu acho que é uma ferramenta mais concreta aqui para trazer para você, para a gente conseguir essa permanência de cooperação, né? E de motivação. E aí você casa o quadro da rotina com todas essas dicas que eu trouxe hoje na live, tá? Isso significa que o seu filho vai ser a pessoa mais motivada do mundo para escovar os dentes, para tomar banho, para ir para a escola, para estudar. Não, isso é um facilitador. Lembre-se que a gente está lidando com gente. Gente acorda de mau humor, gente tem dia que não tá legal, tem gente passa às vezes uma semana que não tá bem, e às vezes é por conta que não dormiu bem, às vezes é porque não tá bem, sabe? E a gente não pode criar expectativas com relação à criança como se ela fosse um robô, que a gente bem sabe que nem nós, adultos maduros, nem sempre a gente é 100%. E quem aí, vamos combinar, quem aí nunca deixou de lado alguma coisa que não gostava de fazer? Eu já deixei pilhas de prato na minha pia. E não foi nenhuma, nem duas, nem três. Já deixei mesmo, porque eu não suporto, né? E tudo bem. Pra mim, pelo menos, né? Mas depois eu lavo, eu garanto. A minha pia não fica suja, não, tá? Mas o que eu quero dizer é que tem dias que a gente não tá bem. E que a gente simplesmente deixa. E a criança, às vezes, tem essa vontade. Só que, às vezes, ela tem essa vontade de fazer com algumas coisas que não dá para fazer. Às vezes, a higiene não dá simplesmente de, ai, não, vou deixar de escovar os dentes. Não dá. Não dá, né? Envolve a saúde bucal dessa criança, a saúde física dessa criança. Então não dá para deixar de lado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, da mesma forma que às vezes a gente quer deixar e deixa algumas coisas de lado, as crianças também têm uma vontade de não cumprir algumas coisas da rotina, porque aquilo ali não é agradável e não está sendo tão agradável, ou não vai ser tão legal quanto o que ela está fazendo naquele momento, que às vezes ela está brincando e ela tem que interromper a brincadeira porque ela tem que fazer alguma outra coisa que não é tão legal. E ela vai dizer que não vai ter motivação do mundo que vai fazer com que ela diga que aquilo ali vai ser mais legal do que brincar, tá? Então eu quero que vocês entendam que a gente trabalha, né? E o que eu trouxe para vocês é que motivar, né, não significa que a gente vai se transformar em máquinas. Nós vamos ser máquinas em fazer as coisas. Se fosse assim, eu já estaria uma máquina de lavar prato, praticamente. Eu ia ser uma master, aquela pessoa que lava o prato com uma beleza. Não, mas eu consegui associar aspectos positivos na hora de lavar um prato e que diminui um pouco essa sensação de
de, de chatice, de algo que não é legal para mim, tá? Mas, em alguns momentos, a motivação não é o suficiente, tá? Então, entendam, a gente não pode esperar, né, que as crianças, elas sejam máquinas motivadas, super motivadas a fazer tudo. Agora, a gente pode ajudar nessa motivação, a gente pode estimular para que eles se tornem mais motivados, e isso, consequentemente, vai ajudar na cooperação, ajudar que essa criança ela se sinta motivada a melhorar, a se desafiar, né, a tentar mais do que desistir. Tá, gente? Eu gosto muito de deixar isso claro, porque a gente não pode, a gente não pode criar uma expectativa na infância, e não só na infância, do ser humano em si, de que. E, e assim, infelizmente a gente cria, né? A gente, assim, de forma geral, os adultos criam muita expectativa com relação às crianças, que elas têm que estar sempre 100%, que elas têm que estar sempre motivadas a fazer tudo, a estudar, a fazer tudo. E não é bem assim, a gente sabe, né? Nós nem somos assim, eu não sou assim, uma máquina, você também não é máquina, que vai estar sempre feliz. Ai, que bom que eu vou hoje fazer isso, que bom, né? Ninguém é assim. Mas a gente nunca vai desistir de sempre buscar se motivar, de ir atrás, né, de tentar mais uma vez. E a gente pode ajudar essas crianças a se motivarem, tá? Gente, vamos lá. Tem umas pessoas que entram, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu. Só um minuto. Eu acho que eu bloqueei o rapaz. Deixa eu ver. É tão engraçado quando a gente. Deixa eu ver aqui. É tão engraçado quando a gente está na mídia, né? Como é que denuncia? Eu já denunciei, eu já ocultei. Mas, meu povo, é tão engraçado isso. Eu nem fico. Eu acho isso não é normal, mas assim, quem tem, né? Já denunciei também. Mídias sociais a gente atrai de tudo, né? É um negócio assim muito muito maluco, e quanto mais a gente vai crescendo, vem pessoas desequilibradas, então tem de tudo. Em uma outra live aconteceu a mesma coisa, em uma outra pessoa, mesma coisa, entrou na live, começou a colocar um monte de coisa pornográfica e tudo. E muitas vezes essas pessoas, elas são adoecidas, elas têm algum transtorno, de fato, né? Elas têm algum transtorno, elas são alguns transtornos psicóticos, a grande maioria. Uma pessoa que entra aqui e faz esse tipo de comentário, pode ter certeza que ela tem algum transtorno, né? E aí, assim, as mídias sociais, ela atrai de tudo, né? Pessoas adoecidas, pessoas saudáveis, enfim. E a gente não tá, quer queira, quer não, a gente se depara com algumas coisas assim, muito loucas, né? A gente fica assim, oi? Como assim? Mas como eu trabalho com saúde mental, eu sei que uma pessoa que faz esse tipo de comentário, normalmente é uma pessoa com algum transtorno, né? E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Vocês já estão sabendo que nós teremos live segunda e quarta, né? Então a gente vai ter 2 lives por semana. Aumentei mais uma, mais conteúdo. E o nosso horário mudou, tá? Quem não sabe,
mas agora o nosso horário vai ser às 20h47, não vai ser mais às 21 horas. Tá ok? Então é isso. Espero ter contribuído, né, de alguma forma para vocês, ajudado de alguma forma. Eu estou aqui para isso, tá? Ai, Renata, adolescentes não é o meu foco aqui do meu perfil. Mas tem uma psicóloga que se chama Mirela Nobre, e se eu não me engano o nome dela é Mirela com 2 L's, que o foco dela é a adolescência. E você pode seguir, ela traz alguns conteúdos, né, bem focados em adolescência, que eu acho que vai ser bem legal para você. Tá bom? Pronto, gente. Então, me despeço. Uma boa noite. Pessoal que chegou mais tarde, a live vai ficar salva, tá bom? Então vocês podem assistir depois, tá? Beijo, beijão, beijão para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.